Você está preparado para descobrir fatos tão inacreditáveis que parecem inventados? Bem-vindo ao Arquivo Infinito, o lugar onde o impossível se torna possível. Desde guerras perdidas para aves gigantes, até cidades que desapareceram sem deixar rastros. Aperte os cintos e prepare a pipoca, porque a viagem pelo lado insólito da história começa agora. A guerra contra os emos. Sim, você ouviu certo. Uma guerra contra emos. Em 1932, a Austrália realmente declarou guerra a essas aves gigantes. Imagine a cena. Milhares de aves gigantescas, invadindo plantações, destruindo cercas e tocando o terror na zona rural. Os agricultores australianos estavam desesperados. O governo enviou soldados armados para combater os emus, metralhadoras contra aves. Acha que foi um sucesso? Pois prepare-se, os emus venceram a guerra. Os soldados, apesar de todo o armamento pesado, foram derrotados por aves gigantes. No final das contas, o governo australiano teve que aceitar a derrota. Sim, perderam para um bando de aves. Vamos falar agora sobre o homem que salvou o mundo sozinho. Em 1983, o mundo estava à beira de um apocalipse nuclear. A União Soviética recebeu um alerta de que mísseis nucleares americanos estavam a caminho. O protocolo era claro: revidar imediatamente. Imagine a tensão, o medo, a sensação de que o mundo podia acabar a qualquer momento. Esse homem era Stanislav Petrov, um oficial soviético que trabalhava no sistema de alerta antecipado de ataques nucleares. Enquanto alarmes soavam e as luzes vermelhas piscavam, indicando um ataque iminente, Petrov teve que tomar uma decisão crucial: seguir o protocolo e iniciar um contra-ataque, o que poderia dar início à Terceira Guerra Mundial e à aniquilação da raça humana, ou confiar em seu instinto e esperar. Petrov, com a calma de um monge tibetano, decidiu analisar a situação. Algo não fazia sentido para ele. O alerta indicava apenas 5 mísseis, um número muito pequeno para um ataque real dos Estados Unidos. Era arriscado demais ignorar o alerta, mas Petrov decidiu confiar em sua intuição. E adivinhem só? Ele estava certo. O alerta era um erro do sistema. Stanislav Petrov, com sua coragem, lucidez e talvez um pouco de sorte, salvou o mundo de uma catástrofe. Um único homem, com uma única decisão, mudou o curso da história. Imagine uma cena alto mar, céu azul, e no meio de tudo isso, um navio navegando sozinho. Estamos falando do Mary Celeste, um navio mercante americano que se tornou um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. Em 1872, o Mary Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, em perfeito estado de conservação. Velas intactas, comida fresca na mesa, carga completa. Tudo em ordem, exceto por um pequeno detalhe: não havia ninguém a bordo. A tripulação, composta por 10 pessoas, incluindo o capitão, sua esposa e sua filha, havia desaparecido sem deixar rastros. Teorias conspiratórias, abdução alienígena, monstros marinhos, tudo já foi cogitado, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o Mary Celeste. O navio fantasma continua a navegar nas águas da imaginação humana. Em 1951, a pacata cidade de Pont-Saint-Esprit, na França, se tornou palco de um evento pra lá de bizarro. De repente, os moradores começaram a ter alucinações coletivas. Sim, a cidade inteira enxergou coisas. As pessoas viam demônios, criaturas estranhas, e algumas até tentavam voar de prédios. Foi um caos total. Na época, a explicação mais plausível era de que um carregamento de pão da cidade havia sido contaminado com um fungo alucinógeno. Décadas depois, documentos secretos vieram à tona, lançando uma sombra ainda mais sinistra sobre o caso. Esses documentos sugeriam que o incidente em Pont-Saint-Esprit poderia ter sido, na verdade, um experimento secreto do governo americano com LSD. A CIA estaria testando os efeitos da droga em massa, sem o conhecimento da população. O governo americano nunca admitiu nada, mas as coincidências, os documentos secretos e os relatos bizarros dos moradores de Pont-Saint-Esprit levantam sérias dúvidas sobre o caso.
Você já ouviu falar em chuva de granizo, de pedras, até de sapos? Mas e chuva de peixes? Parece até história de pescador, mas essa bizarrice acontece de verdade na cidade de Ioro, em Honduras. Imagine só, você está andando na rua, quando de repente, ploft, um peixe cai do céu. O fenômeno, conhecido como lúvia de peces, intriga cientistas e moradores locais há séculos. A explicação mais aceita é que pequenos tornados de água, formados durante as tempestades, sugam os peixes de rios e lagos próximos, lançando-os sobre a cidade. A lúvia de peces é um daqueles eventos inexplicáveis que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o mundo. E você? O que acha que explica essa chuva diferente? E se eu te disser que uma cidade inteira simplesmente desapareceu? Não estou falando de Atlântida. Essa história aconteceu em 1873, nos Estados Unidos, com a cidade de Urkhammer. Imagine só, uma cidadezinha pacata com casas, lojas, moradores, e de um dia para o outro, puft, não está mais lá. Foi exatamente isso que aconteceu com Urkhammer. Os moradores relataram que, sem nenhum aviso, a cidade simplesmente deixou de existir. O fato é que Urkhammer, a cidade que sumiu do mapa, continua sendo um enigma até hoje. Um lembrete de que, por mais que avancemos tecnologicamente, ainda existem mistérios que desafiam a lógica e a razão. Em 1908, a Sibéria, na Rússia, foi palco do maior impacto espacial da história moderna. Uma explosão colossal, equivalente a 185 bombas de Hiroshima, devastou a região de Tunguska, derrubando 80 milhões de árvores em um raio de 2.000 quilômetros quadrados. A explosão foi tão poderosa que gerou uma onda sísmica que circundou a Terra 2 vezes. Janelas foram estilhaçadas a quilômetros de distância, e a noite ficou clara como o dia por causa do brilho intenso. Mas o mais bizarro é que ninguém ouviu a explosão. É isso mesmo. Apesar da magnitude do evento, não houve um único relato de um estrondo ensurdecedor. Seria um asteroide, um cometa, ou algo ainda mais misterioso? A falta de evidências concretas e a ausência de som transformam esse evento em um dos maiores mistérios científicos de todos os tempos. Prepare-se para conhecer a história de Phineas Gage, o homem que desafiou a morte e a lógica da maneira mais inacreditável possível. Em 1848, Phineas trabalhava na construção de uma ferrovia nos Estados Unidos, quando um acidente bizarro aconteceu. Enquanto ele preparava uma carga explosiva, uma barra de ferro, com mais de 1 metro de comprimento e quase 7 quilos, atravessou sua cabeça. A barra entrou pela bochecha de Phineas, perfurou seu cérebro, atravessou o crânio e saiu pelo topo da cabeça, caindo a metros de distância. Todos ao redor tinham certeza de que ele estava morto. Mas, acredite se quiser, Phineas Gage sobreviveu. Sim, ele não apenas sobreviveu a esse acidente grotesco, como também permaneceu consciente e lúcido após o ferro atravessar seu cérebro. O caso de Phineas Gage se tornou um marco na história da medicina, ajudando os cientistas a entender a relação entre o cérebro e o comportamento humano. E aí, qual dessas histórias você achou mais inacreditável? Difícil escolher, né? A verdade é que o mundo está cheio de mistérios e eventos inexplicáveis que desafiam nossa compreensão. Se você, assim como eu, é fascinado por essas histórias que parecem ter saído de um roteiro de cinema, mas que são 100% reais, não deixe de se inscrever no Arquivo Infinito e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo lado insólito da história. E lembre-se, a realidade é muito mais incrível do que a ficção.